Olá, paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu vou compartilhar com você uma passagem que está lá em Gênesis, no seu capítulo 1, que vai falar sobre a criação do céu e da terra, de tudo o que neles há, tudo que se contém. O que acontece? No princípio, a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra. E aí a terra ela era sem forma e vazia, porque somos assim. Eu e você, quando a gente não tem Jesus, nós somos sem forma e vazios. Somos cheios de nós mesmos e sem o Espírito de Deus. Aí o que vai dizer? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trevas significa falta de conhecimento, significa falta de buscar o conhecimento, falta de entendimento. Então, abismo significa depressão. Ou seja, quando nós não temos conhecimento da palavra do Senhor, nós tendemos a nos depreciar, nós tendemos a cair, nós tendemos a tomar atitudes e caminhos que vão nos levar a um abismo, a um lugar sem fim, a um lugar onde nós não encontramos saída, onde só há escuridão, onde não há luz. E aí o que agora a Bíblia diz? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que quer dizer? Então havia a parte do abismo e a parte das águas. A parte das águas, o que significa água? Água é a palavra. Jesus, ele é a água, a fonte da vida, não é verdade? Então, ou seja, é água. Aí o que acontece? Se nós descermos na palavra de Deus, o que acontece? O Espírito de Deus se move ao nosso favor. Mover, eu fui estudar a respeito de mover. E muito interessante, porque mover é gerar mudança. Mover no exército, por exemplo, é quando é levantado pessoas para poder guerrear, tropas para poder combater. Então, o que acontece? Quando nós descemos, na presença, quando nós descemos na palavra de Deus, quando nós buscamos o conhecimento dos céus, o conhecimento que Deus tem para nos ensinar, o que acontece? Deus, ele nos coloca como exército, ele luta as nossas pelejas, ele levanta tropas para pelejar em nosso favor. Aí, também é muito interessante porque eu estava estudando a respeito e o que acontece? Existem também outros significados para a palavra mover, né? E ele buscando o que é que nos revela através disso. Olha só, em artes plásticas, mover, a palavra movimento resulta em efeito, vida e animação a uma obra de arte. O maior autor, o maior ator, o maior artista é Deus, o maior artista plástico, porque ele criou toda a obra, ele é dono de toda a obra. Então, enquanto você busca pelo Espírito Santo de Deus, Deus ele traz movimento à obra que ele tem na tua vida. Aí o que acontece? Filosofia. Na filosofia, o significado para movimento significa mudança, alterações de relações internas e externas. Ou seja, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, ele nos modifica internamente e externamente também. Porque Deus, Jesus é a mudança. E, por último, na física, mudança de tempo. Significa mover, significa mudança de tempo. Ou seja, enquanto nós buscamos ao Senhor, toda tempestade, todo mau tempo, tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, Deus ele tem um poder de movimentar isso aí em nosso favor. Então é muito lindo, porque o que Deus está nos dizendo? Quanto mais você busca da palavra, quanto mais você busca do conhecimento em Deus, mais Deus vai te fazer movimentar, mais Deus vai agir ao teu favor, mais Deus vai agir na tua vida e mais Deus vai cumprir as promessas. Aí no versículo 3 vai dizer assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Só que sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, lá em João, também vai dizer, João capítulo 1, ali, ele vai dizer, que eu achei muito interessante, porque ele era o verbo,
Então, ou seja, se ele era o verbo, quando a gente vai procurar no dicionário o que é verbo, significa palavra, ou seja, ele era a palavra. Não existe você dizer que você serve Jesus se você não vive a palavra de Deus, se você não vive o que está na palavra do Senhor. Nós não conhecemos a Jesus se nós não conhecermos a palavra, porque ele é o verbo, ele é a palavra. E isso aqui é muito lindo, porque olha o que vai dizer aqui na Bíblia a respeito do verbo, a respeito de Jesus. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e realmente está batendo aqui. Por quê? Porque, e disse Deus, haja luz. E olha que interessante, e houve luz. Ou seja, aqui foi criado Jesus. Aí o que acontece? Versículo 2 em João, capítulo 1, vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Aí no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus, ele foi criado para poder trazer luz aos nossos caminhos. Deus, ele já tinha um projeto de criar o homem, mas para que o homem fosse criado, como havia trevas, como a palavra vai dizer, no mundo, Deus não queria criar o homem para poder jogar o homem em trevas. Ele queria criar o homem para o homem andar em luz, para o homem ser luz, para o homem representar Jesus. Então o que vai dizer no versículo 5? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Sabe por quê? Porque aquilo que é treva não pode andar com luz. E no versículo 9 vai dizer, e ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Ou seja, todos nós somos iluminados por Jesus, mas nem sempre nós queremos viver em Jesus. Nós queremos desviar, às vezes, de Jesus. E o que acontece agora? Deus, a Bíblia diz que e viu Deus que era boa luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Não existe a gente dizer que a gente vive em trevas e a gente vive o que Jesus tem para as nossas vidas, não. O que Deus tem para as nossas vidas é que nós sirvamos ao Senhor, é que nós sigamos aquilo que está na palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus chamou a luz de dia. Sabe o que é interessante? Porque o dia, né, pra gente começa de manhã. Mas agora olha o que me chama a atenção aqui, ó. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Ou seja, aqui Deus está colocando a tarde em primeiro. Ou seja, a tarde ela começa o quê? De meio-dia até o pôr do sol. Até onde vai findar o sol. Até onde começa a escuridão. Aí depois vem o que? Vem a noite. E Deus chama a noite de trevas. Então o que acontece? De manhã vem amanhã. Que aí amanhã ela é o que? Ela é do horário que começa o pôr do sol, que começa o nascer do sol, perdão. Começa o nascer do sol, que é mais ou menos aí numa faixa de umas 5 horas da manhã até o meio-dia, correto? Então é muito engraçado porque a gente pensa que o dia começa às 7 horas da manhã. Mas não, mas Deus aqui está dizendo, e foi tarde. Tarde, se a gente procurar saber, a tarde começa a partir do meio-dia. Então, tarde e manhã. Aí, ou seja, e as trevas? E a noite estava onde? Então, o que dá a nos entender nos dias de hoje? O horário da tarde, que é onde começa, é um horário quente. É um horário, né, que muitas das vezes é calorento. Né? É um horário que é à tarde. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa que é tarde, que não tem mais jeito pra gente. Nós pensamos, né, que pelo fato do calor ser tanto, o deserto não vai acabar. Mas é o que acontece? Aí é onde esses pensamentos nos levam até a treva, que é a noite. E aí o que acontece? Quando ele nos leva até a treva, que é a noite, a gente chora, a gente clama ao Senhor, a gente quer buscar uma saída, a gente quer buscar uma resposta, e a gente bem sabe que a resposta está em Jesus Cristo. Aí o que acontece? Agora a Bíblia diz que vem amanhã. Por quê? A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Manhã significa renovo, porque você dormiu,
você descansou. Em meio às suas aflições, você tem que descansar no Senhor, porque você pode até chorar durante a noite, mas eu quero te dizer que na manhã tem resposta de Deus para tua vida, tá? Fica com essa palavra, é apenas um pouco do que eu estudei hoje e estou compartilhando com vocês. Mas assim, é muito lindo agir de Deus, porque do começo ao fim, Deus ele nos traz esperança. Ele nos alerta que nós teremos aflições, mas eu quero te dizer, tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também vai vencer em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, tá? Fica com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe você, todo o teu lar e toda a tua família. Fica com Deus.